Queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Em cada programa e todas as semanas queremos levar até si o que de melhor o mundo editorial religioso, sobretudo a Paulos, apresentam, lançam no mercado livros sobre espiritualidade, sobre fé, sobre magistério, sobre a Igreja, tudo para que possa crescer na fé e ajudá-lo a viver esta mesma fé em Cristo Jesus. E como todas as semanas, temos também um convidado e neste programa será o Padre Ricardo Figueiredo, que nos vem apresentar a obra mais recente que editou com a Paulus Editora, a Liturgia segundo o Papa Francisco. Uma conversa já a seguir que não vai querer perder, certamente. Mas ainda neste programa temos também outras novidades para lhe apresentar ou outras sugestões de leitura. Mais no final do programa são 3 sugestões de leitura que lhe queremos fazer. O convite é que continue connosco, pois a partir daqui, da Livraria Paulus, em Fátima, onde gravamos o nosso programa, queremos lhe dar a conhecer o que de melhor a Paulus tem feito, tem publicado para ir ao seu encontro. Connosco está o Padre Ricardo Figueiredo, sacerdote do Patriarcado de Lisboa, neste momento é pároco de Óbidos, e não só, mas já nos vai dizer, já nos vai falar sobre isso, mas sobretudo vamos conversar com o Padre Ricardo Figueiredo acerca da sua obra mais recente, que é a Liturgia segundo o Papa Francisco. Padre Ricardo, mais uma vez obrigado por uma nova intervenção e uma participação neste nosso programa, desta vez com mais um livro. Exatamente. Como surgiu esta ideia do livro A Liturgia segundo o Papa Francisco? Sim. Está na continuidade da participação, ou melhor, da recepção da Constituição Sinodal de Lisboa, em que o Sr. Patriarca propôs 3 anos de recepção, com um ponto de cada um dos grandes grupos que se fizeram, que constituíam a terceira parte da Constituição Sinodal de Lisboa. E o tema para este segundo ano foi agora a liturgia. Liturgia como lugar de encontro. Daí surgiu em conversas, a possibilidade de, como no ano passado se tinha feito uma proposta com um guia de leitura e reflexão sobre a exortação apostólica Verbum Domini. E que correu tão bem. Correu muito bem e que houve ecos, curiosamente, não só do Patriarcado de Lisboa, ainda que o livro fosse dirigido em primeiro lugar para o Patriarcado de Lisboa, não apenas para o Patriarcado, mas também para no resto do país, chegaram ecos desta de leitura e de aprofundamento e de quão bom foi para muitas pessoas aprofundarem o que era a palavra de Deus e a partir do livro ganharem um maior carinho, uma maior amizade com a palavra de Deus, deixe-me dizer assim. Então surgiu a iniciativa de fazer-se alguma coisa para este segundo ano sobre a liturgia. E há muitos livros publicados sobre liturgia, muitas reflexões, mas como naquela primeira versão se tinha falado a partir do magistério do Papa Bento XVI, lembrei-me porque não fazer uma proposta a partir do magistério do Papa Francisco. Este foi logo o primeiro grande desafio, até algumas pessoas a quem eu ia comentando, até diziam, mas o Papa escreveu assim tanto, ou disse assim tanto sobre liturgia, para se escrever um livro sobre isso. E eu fui... Há algumas coisas, e daí foi-se aprofundando e foi-se construindo o livro que segue a estrutura proposta de reflexão na Constituição Sinodal, portanto, um primeiro momento sobre a liturgia como lugar de encontro e portanto, algumas questões sobre o que é a liturgia, uma segunda parte sobre o aprofundamento do que é os sacramentos, do que são os sacramentos, qual a sua natureza, e depois uma terceira parte sobre o domingo. Nesta terceira parte sobre o domingo, tem alguns textos do Papa Francisco, mas também fui buscar alguns textos da Carta Apostólica Dies Domini, o Dia do Senhor, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, para aprofundar mais o tema, mas também sempre à luz daquilo que é o pensamento do Papa Francisco. E é esta a proposta. E para quem se destina este livro? Mais para os padres, mais para os agentes da pastoral? Para quem se destina? Em princípio, os padres já tiveram uma formação teológica. Para os padres, pode ter algum interesse a leitura deste livro, porque é uma nova perspectiva ao estilo do Papa Francisco sobre a liturgia. Fala sempre muito sobre o Papa Francisco e sobre as palavras do Papa Francisco. Esta é uma proposta de ler, então, o que é que ele diz sobre a liturgia e sobre a forma de celebrar. Mas os principais destinatários deste livro são, sem qualquer dúvida, os leigos de forma geral, muitas vezes alguns mais comprometidos, e até os mais comprometidos na liturgia, que já são acólitos, que são leitores, que são sacristães, que exercem alguma forma, ministros da comunhão, que exercem algum ministério
já na liturgia e que muitas vezes sabem fazer as coisas, mas não sabem o sentido das coisas, ou não têm, ou já tiveram uma formação, mas que ficou no passado. E, portanto, esta é também uma forma de atualizar com um novo estilo, com uma nova forma de linguagem, como o Papa Francisco nos habitua, uma nova forma de linguagem, a perceber qual é este sentido da liturgia e como é que nós podemos viver melhor a liturgia, sempre nesta chave que acompanha todo o livro, a liturgia como lugar de encontro com Deus e lugar de encontro com os irmãos. E também este livro continua a ser um guia de estudo e reflexão, Sim, não é? é sempre... Sobre a liturgia, como foi anteriormente sobre a Palavra de Deus. Exatamente. É um livro para... Não é um livro para se pegar e ler de uma ponta à outra, pensar que ficamos com uma exposição sobre o tema. Tem essa dimensão também expositiva, mas é sobretudo um convite a fazer, e a proposta de fundo do livro é constituírem-se pequenos grupos, à luz daquilo que já foi a experiência sinodal no Patriarcado de Lisboa, dos grupos de reflexão, e que foram centenas e centenas de grupos que se juntaram para fazer a caminhada sinodal, é continuar esta dinâmica de grupo, que já continuou à luz do livro anterior sobre a Verbum Domini, agora propor o continuar a ler em grupo, a refletir em grupo, a rezar em grupo. Todos os temas têm no final sempre uma passagem bíblica também para leitura e para oração deste próprio grupo. Eu faço uma proposta sempre também no início do livro sobre como é que se pode decorrer essa reunião de grupo e, portanto, é sobretudo uma proposta para os grupos se encontrarem e para aprofundarem e estudarem em conjunto. Daí a importância de todos estes grupos terem também sempre um moderador que ajude a não se ficar pelos temas mais pequenos, porque a questão da liturgia corre sempre este risco, e o livro procura sempre fugir a este risco, que é ficar apenas pelo aparato, deixe-me dizer assim. Ficar apenas porque a liturgia é deste modo e não é daquele. Não. Aqui é ir ao sumo da liturgia. Qual é esta dimensão mais profunda que está muito além daquilo que é o aparato litúrgico e que é o verdadeiro sentido da liturgia. A liturgia, o fim da liturgia é prestar glória a Deus e comunicar aos homens a salvação que Deus nos quer transmitir. E, portanto, este livro pretende colocar nesta chave de leitura quem o ler. Quem o ler e quem aceitar fazer este caminho de reflexão e este caminho de estudo é aprofundar esta dimensão da identidade da liturgia. E no final de cada capítulo há também um conjunto de perguntas que ajudam a isso mesmo, a encontrar o significado, a refletir sobre o conteúdo do que foi exposto. Uma proposta de 3 perguntas para cada tema. São 21 temas, portanto, tem no final sempre 3 perguntas para ajudar a que aquele tema que se estudou, sobretudo que se faça vida, e nós procuramos sempre muito que fosse algo que entrasse na vida das pessoas, e tem no final de cada parte, das 3 partes do livro, no final de cada parte também sempre ideias a reter para se fazer uma revisão do estudo. Portanto, é um livro que tenta ser pedagógico, é um livro que tenta ser um ajudar a estudar e um ajudar a aprofundar. Aliás, a parceria, e este livro é uma parceria também com o Instituto Diocesano de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa, vai mesmo nesse sentido, desde o princípio foi pensado nessa perspectiva. Exatamente. Surge na minha colaboração que vou fazendo com o Instituto Diocesano de Formação Cristã, que tem ali o Padre Janela, o Cônego Janela, como o grande timoneiro daquele instituto. E sempre com muito entusiasmo. Sempre com muito entusiasmo. E desde o primeiro momento que eu lhe falei do livro, ele, Ricardo, segue em frente, que é isto. E portanto, esta necessidade que nos damos conta que precisamos todos, e aqui também os padres precisamos sempre nos atualizar, não podemos pensar que a formação que tivemos no seminário e na faculdade chegou, e esta necessidade da formação dos leigos. E a formação litúrgica, sabendo que é o ato estritamente religioso, digamos assim, que os nossos fiéis mais participam, é na missa, na celebração da Santa Missa todos os domingos, e que muitas vezes nós damos conta, e certamente o Padre Zé Carlos já se deu conta disto, em que muita gente passa o sentido dos sinais, dos símbolos, passa-se ao lado. Este livro não explica esta parte dos símbolos, explica alguns, mas é sobretudo um convite a aprofundar até o que está antes, porque muitas vezes as pessoas participam na liturgia com o sentido de cumprir um preceito, cumprir algo que está, um hábito que têm, e é bom, e já é bom isso, mas pode ser melhor. E este é um livro que convida a entrar neste melhor a partir de várias temáticas.
Padre Ricardo, agora estás com pároco de Óbidos, não só Óbidos, não é? Óbidos e arredores. E arredores, porque há sempre tanto trabalho pastoral para fazer. A partir da tua experiência, às vezes os mais novos, os mais jovens, pensam, quando se fala de liturgia, pensa-se em acólitos. Liturgia isto é coisa para acólitos. Mas não é, e há tantos outros jovens que quando, como dizias e muito bem, conseguem perceber que há aqui uma tradição da liturgia na Igreja e que ela vai evoluindo ou vai mudando precisamente a partir daquela que vai sendo a vivência da fé e a descoberta da revelação da fé enquanto tal, como é que os jovens hoje se aproximam também da liturgia? A minha experiência com os jovens, e ainda agora há poucos dias, com um grupo de jovens, peguei precisamente um dos temas do livro para aprofundar, e foi curioso notar como os jovens, quando percebem o que é a liturgia, porque muitas vezes o risco é pensar, reduzir a liturgia a uma oração pessoal. Pensar que é a minha oração, é o meu tempo de oração, o tempo em que eu rezo. E quando eles percebem que a liturgia estão a exercer uma função que os faz pertencer a um corpo, que é a Igreja, que faz pertencer ao corpo de Cristo, e perceber que a liturgia é estar ali em nosso nome, mas também em nome de outros e de um outro, com o O maiúsculo, em nome de Cristo, isto faz todo o sentido para eles. Perceber que a liturgia não é algo que se muda ou que se altera como nós queremos. Pensar, este Evangelho deste domingo não está de acordo com aquilo que nós estamos aqui a experimentar na nossa comunidade. Mas este é o Evangelho que se vai escutar em todo o mundo. E, portanto, quando o escutamos e quando o rezamos e quando ele se torna vida para nós, estamos a pertencer a um corpo muito maior. E os jovens, isto é uma das dimensões que eu vou experimentando, que é muito importante para os jovens. Sobretudo na nossa sociedade hoje, em que tantas vezes falta uma orientação, um guia, uma dimensão de pertença. Perceber que para os jovens toca mas a partir desta liturgia, estando na missa, eu estou a participar de um corpo maior. Lá em Óbidos as pessoas sabem sempre eu fiz algumas catequeses sobre a liturgia lá, que algumas ajudaram até a inspirar este livro, e sabem sempre que era uma das coisas que eu dizia, que era, nós vamos à missa por causa de Jesus, não é por causa do padre, não é por causa da homilia, ainda que estivéssemos na China e só tivéssemos a missa em chinês, íamos à missa porque é para estar com Jesus. E as pessoas já sabem este meu chavão sempre da missa na China, e vamos porque mesmo sendo em chinês, porque é para estar com Cristo. E esta é uma das dimensões particulares que marca os jovens. Saber aquele momento particular em que eles têm acesso a um encontro com Deus. E é esta a grande chave deste livro e toda a reflexão, e toda a reflexão que o Patriarcado de Lisboa neste ano é convidado a fazer, quando a liturgia como lugar de encontro com Deus e com os irmãos, este encontro com Deus como o grande motor do livro, o grande motor para os jovens, o grande motor para as paróquias, saber que não estamos ali a celebrar-nos a nós próprios, mas estamos ali a celebrar este corpo místico de Cristo, esta pertença e este encontro com Deus. Daí ser tão importante respeitar a liturgia, não é? Não por uma questão de rubricionismo, mas uma questão de respeito por aquilo que os mistérios que se estão a celebrar, não é? Exatamente. Matias Ogé que diz que liturgia é Cristo presente, não é? No ano litúrgico, presente na atualização que em cada sacramento e celebração que nós temos. E esta transmissão e esta tradição, saber que quando nós celebramos e quando estamos a ser fiéis àquilo que a Igreja espera que seja a liturgia, estamos a ser fiéis também a quem nos está para trás de nós. E quando nós celebramos a liturgia, saber que estamos a realizar o ato litúrgico que já acompanhou os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, até esta tradição de 2000 anos de liturgia, que vem desde toda a vida de Cristo, que toda a vida de Cristo como pertencente ao povo judeu é uma vivência litúrgica, mas sobretudo a partir do surgimento do novo sacerdócio cristão e da nova liturgia cristã, sobretudo no acontecimento da última ceia, em que é perceber que estamos a ser fiéis e estamos ligados a 2000 anos de história, a 2000 anos de crença, e sobretudo uma coisa que também gosto muitas vezes de dizer, porque é que não se altera, esta aqui tem 2000 anos de garantia, e estes 2000 anos de garantia da tradição. Que nos fazem não querer procurar outras coisas, perceber que a liturgia muda e claro, este livro está à luz daquilo que é a tradição litúrgica dos 2000 anos de história, mas muito à luz daquilo que foi a reforma litúrgica no Concílio Vaticano II, mas saber que mesmo essa reforma é em continuidade com uma tradição, com aquilo que está para trás, e até aquela afirmação de São Paulo VI, de esta é a mesma missa, esta missa é a mesma missa dos nossos antepassados.
portanto, é este encontro com Cristo que permanece em toda a tradição litúrgica. E foi fácil selecionar os textos do Papa Francisco? O Papa Francisco fala sempre tanto, escreve também sempre tanto. Foi fácil selecionar estes textos sobre liturgia? Foi uma recolha que se foi fazendo. Exigiu aí uma investigação grande. Há algumas coisas, há algumas propostas de textos na própria página do Vaticano sobre liturgia do Papa, portanto, havia esse ponto de partida. Outros textos que eu já tinha ido recolhendo ao longo dos anos, porque me foram chamando a atenção. Alguns são só um parágrafo, ou só 2 parágrafos de um certo discurso. Foi um trabalho também um bocadinho assim, pode-se dizer assim, um bocadinho a pinças em algumas coisas, porque não há, de facto, há um ou outro discurso total sobre liturgia, mas não há um pensamento, o Papa não desenvolve um pensamento orgânico sobre a liturgia. E, portanto, foi este selecionar aquilo que de melhor nos poderia trazer. Logo, o primeiro texto, o primeiro tema, não tem nada a ver sobre liturgia. É sobre uma reflexão do Papa sobre a dimensão do encontro, em que eu depois pego nesta dimensão do encontro e como o Papa trata, no contexto da nova evangelização, a dimensão do encontro, e eu transfiro para a liturgia, e sobretudo para dar outro que é dos motes da recepção sinodal no Patriarcado de Lisboa, que é a dimensão missionária. E, portanto, também a liturgia como esta missão e esta ação missionária. E, portanto, alguns temas foram, não são leituras acomodatícias, não se pode dizer propriamente, mas é pegar no pensamento do Papa e na reflexão do Papa e aplicá-lo à liturgia. Houve, assim, algo que te tivesse surpreendido destes textos sobre o Papa Francisco? Sim. Houve nós sabemos que a tradição teológica e a identidade teológica do Papa está em continuidade com a chamada Teologia do Povo da Argentina, que foi desenvolvida por vários autores e que foi a que inspirou o Papa. E ou seja, eu sabia que a reflexão do Papa, em vários temas, eu sabia que tinha esta dimensão do povo, mas nunca tinha pensado assim à luz da liturgia. E este foi um dos temas que me impressionou, e até num tema que me ajudou até a viver espiritualmente, até partilho isto aqui, que é quando o Papa fala, no tema em que eu falo sobre a relação entre beleza e liturgia, um texto do Papa sobre a casula que os sacerdotes usam na celebração da missa, em que ele pega e lê a casula à luz daquilo que eram as vestes judaicas e diz, ali está o povo. E foi até uma coisa que me ajudou assim, pessoalmente na celebração. Quando viste a casula, estou a ser revestido pelo povo que represento diante do altar do Senhor. E esta dimensão popular, assim, nesta dimensão da liturgia, foi para mim, partilho isto porque foi importante para a minha vivência e foi uma surpresa para mim este discurso. Que profundo. Muito obrigado, Padre Ricardo. E é melhor não dizer mais porque o livro está aí mesmo para que as pessoas o possam ter com elas e possam lê-lo, meditá-lo, estudá-lo, como dizias, não de fio a pavio, mas aos poucos e poucos, porque é isso que se quer para ir saboreando. Obrigado pela tua presença mais uma vez. E recordo-lhe que esta obra vai ser apresentada nas várias regiões do Patriarcado, ligadas às várias vigararias, portanto, vá estando atento ao site da Paulus e aos convites e aos e-mails que vamos enviando e às newsletters também do site do Patriarcado de Lisboa, porque esta informação vai circular. Portanto, se quer ouvir também o Padre Ricardo Figueiredo ou outros sacerdotes que irão apresentar esta obra, depois fique atento, depois temos mais novidades para lhe apresentar. E até já, porque tenho outras sugestões de leitura que não vai querer perder. Cá estou para lhe apresentar 3 sugestões de boas leituras. E porque estamos no tempo do Advento, este tempo litúrgico forte, este tempo tão marcado pela esperança, pela expectativa, então a pergunta é como é que vai viver em família e como é que vai ajudar os seus filhos, as crianças, a poderem valorizar este tempo de Advento e para chegarem ao Natal com um caminho, um itinerário espiritual bem feito. Então aqui está esta obra que a Paulus Editora lançou, de Teresa Power, cujo título é A Árvore de Jessé, da criação do mundo ao Natal, com ilustrações de Tiago Atalaia. Então esta obra recolhe as várias histórias da Bíblia, desde a criação até ao mundo do Natal, que Teresa Power quis contar na sua família, às crianças, histórias bíblicas estas nos ajudam a compreender toda a história do Natal e como é que chegamos até ao nascimento de Jesus. E neste livro, para poder ajudar a construir a sua árvore de Natal,
pois a árvore de Natal é também um símbolo cristão, não é apenas um símbolo pagão, é um símbolo cristão. E por isso devemos revesti-la com significado, com os valores cristãos. Então este livro vai ajudá-lo, depois de cada história, há um símbolo esse que pode ser recortado e a criança pode colocar na árvore de Natal para que em cada dia possa haver um símbolo que lhe recorda uma história de Natal e, portanto, um valor que neste tempo do Advento e do Natal é importante para celebrarmos liturgicamente o mistério da encarnação. Então é uma pequenina liturgia que pode fazer também na sua casa e aproveitar o momento, o serão ou em qualquer outro momento oportuno para ajudar as crianças também a fazerem um itinerário de preparação para a celebração do Natal. Por caso contrário, o Natal chega muito rapidamente e depois muitas das vezes perdemos numa azáfama tão grande em tantas coisas, mas interiormente acabamos por não estar preparados para o Natal. Então, a árvore de Jessé é uma atividade muito importante para que em cada família se prepare bem o Natal. A segunda obra que lhe quero apresentar intitula-se Que Tens a Ver Conosco, Pequeno Dicionário de Espiritualidade Conciliar, de Dom Manuel Linda, Bispo do Porto e editado pela Paulus Editora. É a terceira obra que a Paulus edita de Dom Manuel Linda e esta que tens a ver connosco intitula-se O Pequeno Dicionário de Espiritualidade Conciliar, está organizado como se tratasse de um dicionário, tem as vozes de letra do abecedário e a cada voz há vários temas com excertos de homilias, artigos ou discursos feitos por Dom Manuel Linda, mas todos eles que têm a ver com os documentos do Concílio Vaticano II. Muitas das vezes ouvimos falar do Concílio Vaticano II apenas numa perspectiva de questões dogmáticas, de questões abordadas sobre a estrutura da vida da Igreja, a liturgia, a relação da Igreja com o mundo e muitas vezes acabamos por nos esquecer que o Concílio Vaticano II trouxe-nos uma espiritualidade própria, que é essa espiritualidade que a Igreja procura viver e que é uma espiritualidade adequada para os tempos de hoje e para os dias de hoje e, portanto, para os cristãos de hoje. Então, esta obra ajuda-nos, de facto, a partir dos mais variados temas e dos mais variados assuntos tratados pelo Concílio Vaticano II, mas, digamos assim, digeridos pelo Bispo do Porto nas suas mais variadas intervenções. Então, para quem é útil esta obra pode ser útil para sacerdotes, ajudá-los a prepararem as suas homilias a partir de temas concretos da espiritualidade do Concílio Vaticano II, mas também para leigos, para conferencistas ou simplesmente para quem tenha curiosidade em aprofundar um pouco mais várias temáticas ligadas à espiritualidade e ligadas ao magistério do Concílio Vaticano II. A terceira obra que lhe quero apresentar chama-se Deus Existe? E outras perguntas que tais, de Charles Delhaize, da Lucerna também. À primeira vista, pode parecer um livro para crianças, com ilustrações infantis, mas, na verdade, os temas que aqui se abordam não são só para as crianças, são até mesmo para os adultos. Aliás, são perguntas que as crianças fazem e que, às vezes, os adultos também têm estas interrogações e têm estas dúvidas. E, portanto, dividido em 4 partes, este livro procura responder, através de 102 perguntas, sobre a fé, sobre Deus, sobre a criação e sobre Jesus. E, portanto, são as mais variadas perguntas que muitas das vezes deixam assim os adultos sem uma resposta concreta para as crianças, mas em poucas páginas, aliás, cada pergunta é respondida numa página, acaba por ir ao encontro destas questões que são fundamentais para o crescimento na fé. Por exemplo, que tipo de perguntas? Vou assim abrir ao acaso. Por que fomos criados? Que significa criados à imagem e semelhança de Deus? Ou então, por que é que há várias religiões? Ou ainda, qual é a importância da missa? Então, perguntas que à partida parecem básicas, mas não são assim tão básicas, porque remetem para o conhecimento e o aprofundamento da nossa fé, explicado em palavras simples para as crianças e para os mais novos. Desejo que estas sugestões de leitura lhe tenham agradado. Se assim é, pode encontrá-las nas Paulus Livrarias, em qualquer outra livraria religiosa ou até mesmo a livraria generalista mais perto de si, porque aí tem não só os livros da Paulus, mas também da Lucerna e das Paulinas de que nós temos falado e apresentado. Queridos amigos, Livros com Fé desta semana fica por aqui, mas prometemos voltar na próxima semana com mais novidades, com mais sugestões de leitura e com mais convidados. Como de costume, procuramos levar até si o que de melhor o
o mercado editorial cristão tem apresentado, tem editado em Portugal, e o convite é que, se não pode visitar uma das nossas livrarias, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, no Porto, em Ponta Delgada ou em Benguela, pode sempre consultar o nosso site na internet, www.paulos.pt, onde aí encontra todas as novidades, muitas notícias, artigos de opinião e o nosso calendário de eventos. Pode até mesmo pedir ao seu neto, ao seu filho, que o ajudem ou a ajudem a investigar e a navegar pelo nosso site, pois muitas novidades encontra lá. Se quer enviar-nos a sua sugestão, pode fazê-lo também através do nosso e-mail livroscomfé@paulos.pt. Teremos todo o gosto em acolher as suas sugestões para melhorar o nosso programa, para que possa também receber as novidades editoriais católicas de uma forma célere e rápida, como temos procurado fazer no nosso programa. Então desejo-lhe uma boa semana, uma semana muito abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.